paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero falar de um homem que revolucionou toda a raça humana. Esse homem se chama Jesus de Nazaré. Há mais de 2000 anos atrás, este homem veio ao mundo. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, há mais de 2000 anos atrás, esse homem chamado Jesus, ele revolucionou toda a raça humana, com seus ensinamentos, com os milagres que operava, e por mostrar que Deus estava com ele, que sempre estava ali em comunhão com o Pai Celestial. O apóstolo Pedro diz que ele deixou o exemplo para que nós viéssemos seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Por que que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo porque já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio ao mundo porque era uma promessa de Deus feita à semente da mulher. Está registrado em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vai dizer que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E passaram anos e mais anos, aí chegou o tempo chamado a plenitude dos tempos. Nasce Jesus de Nazaré, lá na cidade de Belém. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que Jesus veio ao mundo? Porque estava nos planos de Deus, porque era promessa de Deus e porque nós precisávamos que ele viesse. Louvado seja o nome do Senhor. Que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a presciência ou a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio ao mundo porque estava nos planos de Deus, era promessa de Deus e porque a humanidade precisava que Jesus viesse remi-lo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós louvamos ao nome do Senhor Jesus, porque só Ele fez, só Ele pagou essa exigência de Deus. Qual era a exigência de Deus? Que morresse alguém inocente no lugar dos culpados. Todos nós éramos culpados, porque todos nós pecamos. E nós estávamos distantes de Deus, afastados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para pagar um preço de resgate pelas nossas vidas. Pagar um preço de redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali, nós sabemos da história de Jesus Cristo. Ele viveu 33 anos aqui na terra. Ele iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Ele passou aproximadamente 3 anos e meio no seu ministério aqui na terra.
no seu ministério, ele deu belos ensinamentos, dando o exemplo como deve adorar o Senhor, e operou muitos milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio para morrer e ressuscitar. Ele vai dizer lá em João 10, 10, ele vai dizer que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele disse: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele morreu para nos dar vida. Em João 11, 25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, pelo seu Espírito eterno, nos vivificou, nos trazendo de volta à presença de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui que pelo seu sangue, pela sua graça, nós fomos justificados. Louvado seja o nome de Jesus. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículo 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória e de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós fomos justificados com Deus. Agora, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram bem que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, ele chegou depois da sua ressurreição, os discípulos estavam trancafiados numa sala, ali preocupados, estavam com medo, mas Jesus chega na presença deles depois da sua ressurreição, e a primeira palavra que Jesus profere a eles ali é: paz seja convosco. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele derramou essa paz no nosso coração, porque essa paz ela foi derramada no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Jesus ele veio ao mundo porque estava nos planos de Deus, um plano traçado, elaborado para a humanidade. Jesus veio ao mundo por causa da promessa de Deus em Gênesis 3,15. Jesus veio ao mundo porque nós precisávamos que ele viesse, porque nós estávamos afastados de Deus, alienados de Deus, destituídos da sua glória, e nós estávamos destinados à condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele vai dizer dessa forma: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Estar em Cristo, irmãos, a pessoa estando em Cristo, ela é liberta. A pessoa estando em Cristo, nenhuma condenação há mais para aquela pessoa, porque ela está em Cristo. É que Jesus falou lá em João capítulo 15. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Ele corta e lança no fogo. E ele limpa toda aquela vara que está dando fruto para que dê mais fruto ainda. Então, nós precisamos estar enxertados na videira que é Jesus Cristo.
estando enxertado na videira, nós receberemos proteínas vindo da própria videira, do próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em João capítulo 6, você vai ver a partir do versículo 50, ou melhor, 45 mais ou menos, até os 60, você vai ver que Jesus vai dizer que a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. No versículo 53 de João capítulo 6, ele vai dizer: aquele que não comer da minha carne e beber do seu sangue, esse não tem vida em vós mesmo. Então Jesus, ele é o nosso alimento. Vocês viram ali quando ele falou para o próprio Satanás, lá em Mateus 4,4, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, ele é a própria palavra. Observe bem que em João 1 ele vai dizer: no princípio era o verbo quer dizer palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a própria palavra é o próprio Deus. Então, quando nós nos alimentamos desta palavra que é a Bíblia Sagrada, nós receberemos força espiritual para prosseguir nesta caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós receberemos força. Aí, nós estando aqui, o apóstolo Paulo vai reforçar aqui, no versículo de número 31 do capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, além de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nos dar vida, nos dar salvação, ainda trouxe consigo bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus prometeu bênçãos para aqueles que estão enxertados na videira. Para aqueles que estão em Cristo, Deus prometeu bênção. Olha que não é só ser salvo, mas é também ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver aqui também no versículo 35 de Romanos capítulo 8, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas no versículo 37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedor. Então não é uma tribulaçãozinha que vai separar aquele que está enxertado na videira, aquele que está em Cristo. Não é uma perseguição, não é uma fome, não é uma nudez, não é um perigo, não é a espada. Nada nos separará do amor de Cristo que está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então por que Jesus veio ao mundo? Porque estava nos planos de Deus para a humanidade. Por causa da promessa de Deus em Gênesis 3,15. E por causa da humanidade estava alienada de Deus, distante de Deus, separada de Deus. Mas hoje, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se entregam a Ele, esta pessoa volta novamente ao lugar que não deveria ter saído, que é a presença de Deus. Que esta palavra, meu irmão, minha irmã, possa te ajudar. Você que está ouvindo esta palavra através deste vídeo, que você possa receber força, que você possa ter mais, vamos dizer assim, criar mais perspectiva de vida, para que você possa erguer a cabeça para caminhar e prosseguir em direção ao alvo maior, que é a nossa salvação. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva no canal, assiste os vídeos, dê um like, comente, nos ajude a permanecer pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.